Olá! Se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber como absorver tudo que você lê igual uma esponja, fica aqui comigo. Meu nome é Solange, eu sou doutora em educação e eu vou trazer aqui questões da neurociência aplicadas à educação de forma bem prática que você vai poder colocar aí nos teus estudos, na prática dos estudos hoje mesmo. Então, se você faz uma leitura totalmente passiva, você não vai ter resultados. Então esse é o primeiro ponto. O que é uma leitura passiva, tá? Uma leitura passiva é uma leitura em que você tá descompromissado, assim, você tá sem pressa, você tá só fazendo uma leitura sem fazer nenhuma anotação, você tá fazendo uma leitura sem fazer nenhum grifo. Então esse tipo de leitura que nós somos acostumados a fazer, ou que nós aprendemos assim, leitura é leitura. Se você estiver fazendo anotação, já não pode, não fica grifando muito. E esse tipo de leitura, ele tem uma barreira, que é uma barreira que a gente chama assim, que é uma barreira biológica. Que o que acontece? Esse tipo de leitura, o teu cérebro entende que você está fazendo uma atividade automática. Ele automatiza aquilo e se torna uma leitura mecânica, uma leitura passiva. Por quê? Tem atividades que nós desenvolvemos, como, por exemplo, quem dirige já há muito tempo, no início, quando a gente começa a dirigir, você fica pensando, né? Eu vou trocar marcha, eu tenho que colocar aqui o pé nesse determinado pedal aqui, se eu não frear eu vou bater. Você precisa ficar realmente pensando no que você vai fazer. Ao longo do tempo, isso se torna automático, então são as atividades que o cérebro vai automatizando. E várias coisas nós fazemos dessa forma. E a leitura é uma delas. A leitura, quando a gente começa, está lá na fase de alfabetização, e as crianças, eu já acompanhei muitas crianças lá em fase de alfabetização, elas fazem um esforço para fazer o som, né, das letras e para juntar as letras, para ler as palavras. Depois que a gente passa dessa etapa, a leitura vai se tornando uma atividade automática. Então, por isso que você passa por uma placa e você faz a leitura dessa placa sem ter, às vezes, a intencionalidade, né, de fazer essa leitura. Então, o que acontece? Quando você pega um material e você quer absorver o conteúdo daquele material, mas você faz somente a leitura, sem fazer nenhum outro tipo de atividade junto, que eu já vou te explicar como é que isso funciona, isso é uma atividade que se torna mecânica para o teu cérebro, se torna uma atividade automática. Então isso traz uma barreira para você que realmente você não vai absorver. Então se você está aí fazendo uma leitura dessa forma, esse talvez seja o motivo pelo qual você está aqui nesse vídeo comigo e que você, né, chamou a atenção aí, como que eu posso absorver tudo que eu leio? Porque você está fazendo aí uma leitura mecânica, uma leitura automatizada, e eu vou te explicar aqui então como passar dessa etapa e como fazer uma leitura que nós chamamos de leitura ativa e já passar a leitura a ser um estudo ativo, para você passar da fase de leitura para isso se tornar estudo e depois memorização, para você conseguir realmente absorver o conteúdo dessa leitura. Então, como tornar, o segundo ponto aqui é como tornar então a leitura uma atividade ativa. A primeira coisa que você precisa pensar é que você precisa organizar essa tua leitura. Então, antes, são 3 fases, né? Antes da leitura, durante a leitura e após a leitura. Antes da leitura, você vai fazer uma organização. Quantos capítulos você vai ler? O que exatamente você precisa ler? Quantos artigos? Esses artigos, esses capítulos, esse livro, como que é a divisão dele? Sobre o que é de uma maneira geral? Você tem aí algum sumário? Você vai fazer então essa organização geral da tua leitura e estipular, né, o tempo. Bom, eu tenho aqui 20 minutos, eu tenho aqui meia hora, eu vou fazer a leitura desse capítulo. E você faz aquela meta e organiza. Bom, eu tenho que sentar agora aqui e fazer a leitura desse capítulo. Essa é o primeiro ponto para você fazer essa leitura mais ativa, você fazer uma organização da leitura.
O segundo é você fazer anotações ou grifos, você ter uma forma de registro. Eu indico, inclusive, para os meus alunos lá do Desafio Turbine Sua Memorização. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu explico sobre esse desafio, onde eu trabalho, né, leitura e tudo mais, né, relacionado ao estudo, para você fazer esse estudo de forma ativa e você memorizar muito mais, absorver muito mais. Então, lá nesse desafio para os meus alunos, uma das coisas que eu explico você precisa ter uma forma de registro. Inclusive lá nós temos uma ficha de registro de leitura, para você até fazer isso de uma forma mais organizada. Então, de repente, separa aí um material no computador, ou se você quiser fazer isso de forma manual, e faça um registro da tua leitura. Coisas que você vai precisar identificar nessa leitura: ideia central do autor e ideias secundárias. Depois de uma leitura, você precisa saber qual que é a ideia, qual que é a tese central que esse autor defende e quais são as ideias secundárias que sustentam essa tese ou que sustentam essa ideia. Você precisa fazer então esse levantamento e colocar isso de forma, pode ser, né, de uma forma assim, anotando no próprio texto ou grifando no próprio texto. Ou se você quiser já passar por uma etapa mais organizada, você faz um material à parte, faz uma ficha de leitura, né? Faz uma organização desse material, coloca o autor que você leu e o título, né, desse autor que você leu e a ideia principal e as ideias secundárias. Isso ajuda, inclusive, para quem está fazendo um volume grande de leitura e precisa depois localizar isso de forma mais organizada, tá? E uma outra questão que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo é que você precisa ler de acordo com o seu tipo de memorização, que é o que eu também ensino lá no Desafio Turbine Sua Memorização. Mas o que é isso, ler, né, de acordo com o tipo de memorização? Então, todos nós temos uma memória sensorial que é mais forte, que é predominante. Para o estudo, nós utilizamos a memória visual, auditiva, sinestésica e de leitura escrita. Sinestésica está mais relacionado ao movimento, está relacionado à prática e a exemplos. E as demais, né, o nome já é autoexplicativo. Se você é visual, você aprende mais por meio de uma organização visual, de imagens, de gráficos, de diagramas, de tabelas. Se você é mais auditivo, você consegue absorver melhor, né, quando você está escutando. E quando você é de leitura escrita, quando você faz uma leitura e quando você faz a escrita. Porém, como nós estamos trabalhando aqui, né, a questão da leitura, não importa o tipo de memorização predominante que você tenha, você precisa passar pelo processo de leitura. Se você é um estudante, você não vai fugir disso. Você vai precisar fazer leituras e muitas vezes assim uma quantidade alta de leitura você vai precisar fazer. Mas quando eu digo assim que você precisa ler de acordo com o teu tipo de memorização, quando você sabe qual que é a tua predominância, como que você memoriza de uma forma melhor, você vai fazer essa ficha de leitura, essa organização do material que você leu, do registro do material que você leu, de acordo com esse tipo de memória. Então vamos dizer lá que você é mais visual, que você aprende assim mais com imagens, com tabelas, com gráficos. Então organiza essa tua ficha de leitura em forma de um quadro comparativo, por exemplo. Então você coloca ali as ideias do autor e você pode destacar determinados pontos nesse quadro. Esse seria um exemplo, não dá pra gente trabalhar todos eles aqui, mas seria um exemplo de como você organizar essa leitura de forma mais ativa e depois de acordo com o teu tipo de memorização. Por quê?
porque tem a última etapa, que é a memorização dessa leitura, que é onde as pessoas às vezes se perdem. Então você fez a leitura de um artigo, vamos dizer que esse artigo tenha 20 páginas. Fez a leitura e fez o registro dessa leitura, e se você é visual, então como aqui no meu exemplo, você fez um quadro comparativo. Depois que você terminou essa leitura, quando você tiver uma prova sobre esse material, você precisar fazer uma apresentação desse material, ou você vai escrever sobre esse material, se você estiver fazendo uma tese, ou uma dissertação, um TCC, um artigo, que você precisa colocar esse conteúdo que você leu com as suas palavras, você não vai voltar nesse material de leitura e fazer a leitura novamente, que é aí que as pessoas perdem muito tempo. Eu vou ter que ler novamente aquele artigo de 20 páginas, porque a prova é amanhã. Mas se você já fez a leitura das 20 páginas, fez o registro e fez um material de memorização, como por exemplo um quadro, se você é um visual, um estudante visual, você vai estudar o quê? O quadro. O quadro vai servir para quê? Ele vai servir para ativar a tua memória, para você lembrar de trechos do texto e para você lembrar o conteúdo do texto e conseguir tornar isso seu. Tornar isso com as suas palavras, porque não é para isso que a gente estuda, para que a gente consiga se apropriar desse material que nós lemos, para que a gente consiga falar sobre ele, para que a gente consiga escrever sobre ele, para que a gente consiga responder questões sobre esse material. É para isso que nós fazemos uma leitura de estudo, porque nós queremos se apropriar desse material. Então, como que você vai fazer isso? Com a última etapa de memorização, mas isso vai ser mais eficiente se você organizar isso de acordo com o teu tipo de memorização, como eu te expliquei até aqui. Então, se você ficou interessado em fazer, em organizar essas fichas de leitura, em aprender como memorizar de acordo com o seu tipo de memória predominante, eu vou deixar aqui embaixo e também no comentário fixado as informações aí sobre o desafio Turbine Sua Memorização, para você vir fazer parte e aprender mais sobre isso. Desejo boas leituras, bons estudos e sucesso!